Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a Das coisas que eu mais gosto de fazer e gasto dinheiro sem dor no coração estão ir em bons restaurantes, comprar bons livros, ir em shows e fazer viagens, Rodrigo. Mas tem uma viagem que eu sonho muito em fazer e que não há dinheiro que pague para fazer por enquanto, que é ir para o espaço. Pois é, e para isso é necessário ser um astronauta, aquele profissional que todos conhecem dos filmes e dos noticiários, que é encarregado de ir até o espaço realizar diversas atividades. Pois é, mas astronauta é um termo utilizado mais no mundo ocidental. Existem algumas variações, como cosmonauta na antiga União Soviética e hoje ainda na Rússia, taikonauta na China ou espaçonauta na Europa. Ainda temos os termos viamanauta ou gaganauta utilizados na Índia. Essas variações são de cunho mais político, né? A fim de gerar uma identificação entre as diferentes nações que já exploram o espaço. No final da conta, as atuações tendem a ser a mesma. A palavra astronauta, mais conhecida aqui no nosso país, vem do grego e significa literalmente marinheiro das estrelas. Astro significa estrela e nauta é marinheiro, uma definição até que bastante poética. As demais denominações partem de uma ideia bastante similar. O cosmonauta é o viajante do universo, pois a palavra cosmo é universo do grego. Já o taikonauta é um viajante do universo, em que taikon significa céu. Viamanauta é também viajante do espaço, pois Vyama é espaço em sânscrito. O termo astronauta foi cunhado profissionalmente dentro da NASA na década de 50, porém já vinha sendo usado dentro da cultura pop, na ficção científica, já desde os anos 1920. Mas acho que um ponto importante destacar aqui, ao contrário do que muita gente pensa, para se tornar esse profissional, boa parte da trajetória se passa com os pés aqui na Terra. Muito tempo em treinamento, dando suporte a outras missões e muito estudo. Com certeza, a viagem em si é o ápice, mas é só a ponta do iceberg de uma carreira cheia de estudo e preparo. E falando em preparo, o caminho é bastante exigente. Não é só ter o sonho e uma garrafinha, tem que ter uma base acadêmica sólida. Muito sólida. A gente está falando de, no mínimo, uma graduação e um mestrado em áreas como engenharia, física, ciências da computação, matemática ou até medicina e ciências biológicas. Um doutorado também é bastante desejável. Isso aqui estamos falando de um formato mais ocidental da coisa. E não é só isso, além do canudo, é crucial ter uma experiência profissional comprovada, pelo menos 2 anos na área de formação, além de outro ponto super importante que é conhecer vários idiomas. O inglês é absolutamente essencial, é a língua franca das missões. E o russo também tem uma importância enorme, pois a Rússia tem uma tradição e uma parceria histórica na exploração espacial tripulada, e é uma das línguas oficiais da Estação Internacional Espacial. E com a consolidação da China nesse cenário, não sei não se o chinês não vai passar a ser uma obrigação também, pelo menos em alguns anos. Mas além do currículo acadêmico brilhante e dos idiomas, existem outras habilidades que contam muitos pontos. Saber pilotar a aeronave, ter treinamento em natação, mergulho, conhecer técnicas de sobrevivência, todos esses pontos são de um grande diferencial. É interessante notar que, embora seja uma carreira civil, muitos militares acabam se destacando nas seleções justamente porque já têm experiência com pilotagem de caça e treinamentos de sobrevivências que são bem intensos, Rodrigo. E não podemos esquecer de capacidades físicas e das mentais, Marco. A saúde é um requisito não negociável. Existem faixas muito específicas de peso, altura, além de uma bateria rigorosa de exames médicos para verificar a pressão arterial, visão e entre outras coisas. E a preparação física é constante, porque o corpo vai ser exigido de formas que a gente nem imagina. E a saúde mental é igualmente crucial. Eles precisam estar preparados para lidar com o confinamento, o isolamento, a pressão enorme de uma missão que exige tomada de decisões que sejam precisas e sempre ágeis, além de se comunicar bem com o público de forma geral. É quase como ser um super-herói. Tem que ser bom no que faz e ainda ter traquejo social. Os requisitos para se tornar esse profissional são tantos, mas acho que eu toparia ser estagiário de um astronauta, Rodrigo. Aceitaria lavar as sondas orbitais e fazer um cafezinho espacial sem muitos problemas.
E falando em requisitos, Marco, a gente comentou um pouco sobre as exigências mais gerais aqui para o mundo ocidental. Mas é fascinante ver como cada agência espacial tem as suas particularidades. A Roscosmos, que é a agência espacial russa, por exemplo, tem um edital extremamente detalhado e rigoroso para a seleção dos seus cosmonautas. Eu imagino que sim mesmo. Eles têm uma tradição enorme na área. Geralmente, os pioneiros tendem a ter pontos bem específicos que chamam bastante atenção. Cara, tem vários detalhes que realmente são bem específicos. Primeiro, a questão da nacionalidade, que é similar à dos estadunidenses. Só cidadãos russos podem participar e não pode ter dupla cidadania ou qualquer tipo de autorização de residência permanente em outro país. Eles são bem restritivos mesmo. A idade também é um fator, já que o limite é de 35 anos. Além disso, claro, nada de antecedentes criminais ou problemas com a lei, especialmente envolvendo segredos de Estado. Exatamente. E sobre a parte educacional e preparação, a lista de especialidades aceitas é vasta e muito técnica. É possível ser cosmonauta partindo da carreira de ciência da computação, engenharias diversas, física, astronomia, matemática, química, ciências biológicas e uma bem interessante que é a medicina, que tem uma exigência de experiência muito específica em áreas como a medicina aeroespacial ou subaquática ou de desastres. E não basta só ter o diploma. Eles exigem pelo menos 3 anos de experiência profissional na área de formação após a conclusão da graduação. Isso mesmo. E eles dão prioridade para quem já trabalha na indústria da aviação ou espacial russa. Outro aspecto curioso, mas que para mim faz sentido, é que se seu diploma for de outro país, você precisa passar por um processo chamado nostrificação, que é a revalidação do diploma lá na Rússia. Dito tudo isso, como se já não bastasse, os requisitos médicos e psicológicos também são bem intensos. São profundos. Eles seguem um regulamento próprio, aprovado pelos Ministérios da Defesa e da Saúde. A avaliação psicológica é minuciosa, cara. Eles analisam desde as propriedades biológicas do sistema nervoso, habilidades psicomotoras, até características emocionais, capacidade de tomada de decisões e até traços de personalidade, como habilidades de comunicação e tendências à liderança. Ou seja, não adianta só ter boa condição física se você não consegue trabalhar em equipe sob uma bela quantidade de pressão. E essa parte física é outro mundo. Eles avaliam tudo no candidato a cosmonauta, desde a resistência, força, velocidade, agilidade, flexibilidade e principalmente a resistência a fatores muito específicos de um voo espacial, como é o caso de sobrecargas, ausência de peso e hipóxia, que é uma redução da concentração de oxigênio no sangue arterial. Tudo através de uma bateria de exames padrão. E ainda tem a tal da aptidão física a bordo, que é a capacidade de se exercitar eficientemente no espaço para combater os efeitos da microgravidade no corpo. Deve ser umas coisas com elástico e molas para se exercitar. Isso. E, por fim, os requisitos de idoneidade profissional mostram que não é só ser um bom cientista ou piloto. Eles precisam ter conhecimentos básicos sobre voos espaciais tripulados, capacidade de aprender tecnologia complexa rapidamente, habilidades de operador e até um conhecimento específico da história da cosmonáutica russa e mundial. E claro, não pode faltar o domínio do russo, o que para quem é nativo não é um problema. Mas é também preciso ter pelo menos mais uma língua estrangeira, como inglês, italiano ou alemão. É um processo de seleção que realmente caça os melhores dos melhores em todos os aspectos imagináveis. Um filtro extremamente fino. Vendo todos esses processos de seleção, eu fico imaginando se tem alguém de fato apto para a posição. Mas, se existem astronautas e cosmonautas por aí, ou melhor, por lá, quer dizer que tem sim pessoas que conseguem passar por esse processo. Vendo tudo isso, Marco, eu fico imaginando como que isso talvez funcionasse aqui no Brasil, pensando em qual será que é a realidade para um brasileiro que quer seguir esse caminho. É uma indagação importante, Rodrigo.
A realidade é que o Brasil ainda não tem um programa espacial tripulado robusto. As oportunidades geralmente surgem através de parcerias da Agência Espacial Brasileira com agências de outros países. Na nossa história espacial, temos somente um astronauta, o Marcos Pontes, que atualmente é senador. Ele foi o primeiro e único até agora astronauta brasileiro, lá numa missão em 2006, de 10 dias na Estação Espacial Internacional. Foi um feito e tanto, e para quem sonha em seguir os passos dele, os caminhos são meio tortuosos, pois a NASA e a Roscosmos, citadas antes aqui, só aceitam cidadãos de seus países. Mas existem outras agências, a Agência Espacial Europeia, a ESA, tem a japonesa, a JAXA, a canadense, isso citando algumas. Cada uma com os seus editais e regras específicas para admitir candidatos estrangeiros, normalmente através de acordos entre os países. E imagina só, depois de passar por toda essa peneira de requisitos e ser aprovado, e então começar a verdadeira jornada de treinamentos. E mudando um pouco o foco do assunto, mas ainda falando do dia a dia lá em cima no espaço, uma coisa que todo mundo sempre tem curiosidade é como será que os astronautas se alimentam no espaço. A gente já viu algumas imagens de tubos com alimentos em pasta, tem gente até que já provou, eu mesmo já tive a oportunidade de provar lá no Museu do Cosmonauta em Moscou, mas como só tinham coisas com carne, eu deixei passar. Mas sei bem que a coisa evoluiu muito desde os tempos de Yuri Gagarin. Evoluiu e muito, porém a base ainda é a mesma. A alimentação é um pilar absolutamente crítico para a missão. Não é só sobre o gosto, é sobre saúde e nutrição. A microgravidade causa uma perda acelerada de massa muscular e óssea, então a dieta precisa ser super bem calculada para combater isso. E pensar que o primeiro homem a comer alguma coisa no espaço foi o próprio Gagarin, lá atrás, em 1961. Ele comeu uma pasta de carne direto de um tubo de alumínio e depois uma calda de chocolate do mesmo jeito. Foi ali, naquele mesmo momento, que provaram que era possível mastigar e engolir os alimentos sem gravidade. Cara, esses fatos históricos são sensacionais. Mas hoje em dia é um banquete, ou pelo menos quase. A comida ficou muito mais variada e até saborosa. Eles têm desde alimentos desidratados, que precisam ser reconstituídos com água quente, até comidas termoestabilizadas, refrigeradas e até frutas e vegetais frescos. Sempre quando chega uma nave nova de carga, é sempre uma festa na estação espacial. E a quantidade calórica é também impressionante. Eles precisam ingerir entre 2.500 e 3.000 calorias por dia. A quantidade média recomendada aqui no planeta é de cerca de 1.800 a 2.500 calorias por dia, variando aí de homem para mulher. É justo os astronautas terem que encher um pouco mais a barriga mesmo. E quanto aos líquidos, eles precisam beber uns 3 a 5 litros de água. Tudo isso para manter a energia para as tarefas e, claro, para os exercícios físicos diários que são obrigatórios. Então não tem essa de querer pular o leg day, não. Sim, mas a razão é muito importante mesmo. Tem essa malhação, o corpo definha muito rápido. Agora, um dos detalhes mais legais é que um terço da comida é escolhida pelo próprio astronauta. Pedido de comida direto do espaço. Eles podem levar comidas típicas do seu país. Foi assim que, em 85, o astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela pediu tortilhas. E sem querer, o astronauta mexicano fez uma descoberta muito bacana. As tortilhas não soltam migalhas, que ficariam flutuando por toda a estação e poderiam entupir equipamentos ou até mesmo serem inaladas. Elas viraram a base perfeita para sanduíches espaciais. 30 anos depois, foram usadas até como base para pizza. Isso mesmo. O astronauta italiano Paolo Nespoli sentiu uma saudade enorme de pizza em 2017. A equipe de solo enviou os ingredientes e a tripulação toda fez uma noite de pizza usando as tortilhas como massa. Uma pizza improvisada, mas com certeza foi um momento incrível para levantar a moral do pessoal lá em cima. Pizzada na ISS, tá aí um evento que merecia um pay-per-view. E o futuro é ainda mais promissor. Eles já estão cultivando alface e outros vegetais lá mesmo, na Estação Espacial Internacional. Em 2013, provaram que a alface espacial não era só segura para comer, mas também como muito saborosa. Imagina só colher e comer uma salada fresca lá no espaço, Rodrigo. É um passo fundamental para as missões mais longas, né, como uma viagem para Marte, por exemplo.
Não dá para depender só de cargas da Terra. Eles precisam ser um pouco autossuficientes. E mesmo coisas simples, como ter sal e pimenta, exigem criatividade. Eles usam versões líquidas para que os grãos não fiquem voando por toda parte. É fascinante como cada detalhe, até o mais simples, precisa ser repensado completamente quando a gente sai do nosso planeta. Bem, nós falamos de como os humanos se alimentam no espaço e temos que fechar esse ciclo. Tem um tema que é sempre uma grande curiosidade, mas que na verdade é super sério, que é como será que os astronautas usam o banheiro lá em cima? Ah, cara, essa é clássica. E a resposta, como tudo no espaço, é bem mais complexa do que acontece aqui. A falta de gravidade sempre complica tudo. Qualquer gotinha ou resíduo que escape fica flutuando pela estação. Imagina só essa situação. Tirando a parte cômica de uma coisa como essas, é um risco e tanto para a saúde da tripulação quanto para os equipamentos sensíveis. E nem sempre foi tão high-tech assim. No início foi bem precário. Em 1961, o Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, ficou preso na cápsula por horas antes do lançamento. Ele pediu para sair para ir para o banheiro, mas para não atrasar a missão, o controle da Terra simplesmente disse para ele fazer na roupa espacial mesmo. Ele começou sua histórica viagem com a roupa de baixo toda molhada. É, que jeitão glamuroso de começar, né? Mas sorte que a tecnologia evoluiu. Hoje a Estação Espacial Internacional tem banheiro, claro, mas ele já passou por várias melhorias. O primeiro modelo, de lá atrás, de 2000, foi projetado pensando principalmente nos homens e era bem complicado para as mulheres usarem. Era difícil de limpar e não funcionava tão bem. A NASA levou isso tão a sério que em 2018 investiu 23 milhões de dólares em um banheiro novo e melhorado, talvez o banheiro mais caro da história. A grande sacada é que é um vaso sanitário a vácuo. Ele tem duas partes: uma mangueira com um funil para fazer xixi e um assento elevado para o número 2. E tudo é pensado para não sair flutuando. Os banheiros são cheios de alças para as mãos e os pés, para os astronautas não saírem voando no meio desse processo todo. Para usar o funil, eles precisam pressionar bem contra a pele para evitar vazamentos. E quando levantam a tela do vaso para sentar, o sistema de sucção já se liga automaticamente. Foi isso que você ouviu, é o sistema de sucção. A sucção, ela impede que as coisas fujam e também ajuda a controlar o aroma da natureza. E o assento é, claro, menor do que os da Terra, justamente para garantir um encaixe bem firme. Depois que o trabalho é feito, começa a outra parte interessante da logística. A urina, que é mais de 90% água, é totalmente reciclada e transformada novamente em água potável. Tem um ditado engraçado lá dos astronautas que até brincam, né? O café de hoje é o café de amanhã. Reciclagem no nível máximo. Já para as fezes, o destino é bem diferente. Elas são aspiradas para sacos selados, que são colocados em contêineres hermeticamente fechados, junto com o papel higiênico, lenços e luvas usadas. E aí vem a parte final da viagem. Esses containers são carregados em naves de cargas russas do tipo Progress, que já trouxeram os suprimentos. Depois essa nave é ejetada e direcionada para reentrar na atmosfera da Terra, onde ela queima completamente. Então, ouvinte, da próxima vez que você vir uma estrela cadente no céu, pode ser um meteorito ou pode ser uma carga de resíduos orgânicos dos astronautas. Olha lá, hein? Exatamente. É um lembrete e tanto de que até as tarefas mais comuns do dia a dia se transformam em um grande desafio de engenharia quando você está orbitando a Terra. A gente realmente tem que valorizar a gravidade que temos aqui embaixo. Bem, falamos de como se tornar um astronauta, ou cosmonauta, ou taikonauta, ou gaganauta. Mas uma dúvida é muito comum. É quanto tempo os astronautas podem ficar lá em cima? Pois as missões não são todas iguais. É uma questão relevante. Na Estação Espacial Internacional, as missões que eles chamam de expedições geralmente têm uma duração padrão de cerca de 6 meses. A tripulação é internacional, sempre com pessoas dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Canadá
e países da Agência Espacial Europeia. 6 meses é bastante tempo, mas tem gente que fica até mais tempo, né? Lembro que o astronauta da NASA, Mike Lopes Alegria, ficou 215 dias. E o recorde absoluto é do cosmonauta russo Oleg Kononenko, que detém incríveis 1.111 dias no espaço em missões diversas. Já o cosmonauta Valery Polyakov passou 437 dias de forma ininterrupta na Estação Espacial Mir entre 1994 e 1995. Sim, são missões de longa duração. Já as missões do ônibus espacial, que já foram aposentados, eram bem mais curtas. A tripulação era também um pouco maior, de 5 a 7 pessoas, e as missões duravam de 2 a 18 dias, mais focadas em experimentos específicos e também no lançamento de alguns satélites. E para chegar até a estação, uma das principais, entre aspas, caronas é a nave russa Soyuz. A experiência do lançamento dentro dela deve ser intensa. Eles ficam apertados num espaço muito pequeno por horas antes de decolar. Muito intensa. Eles descrevem o momento como se uma grande besta estivesse acordando. Os sons são assustadores no início. É muita vibração, válvulas abrindo e fechando, e quando o foguete principal é acionado, o barulho e a sacudida ficam ainda mais fortes. E aí começa aquela pressão enorme no corpo, a tal da carga gravitacional ou força G. Eles chegam a sentir até 4 Gs e isso não é internet não, hein? É como se você tivesse 4 vezes o seu peso te pressionando contra o assento. E aí vem uma série de explosões quando o sistema de escape se separa. O primeiro estágio do foguete se solta e a carenagem que protege a nave é ejetada. É uma sequência de eventos brutais. Depois de cerca de longos 8 minutos e meio, quando o último estágio se separa, é silêncio total. A pressão sobe de repente, e aí vem uma sensação mais surreal de todas: a ausência de peso. Ir de 4 vezes o peso para nenhum deve ser uma mudança muito drástica de sentir. Eles descrevem como se estivessem virando de cabeça para baixo de repente, porque não há mais nada te prendendo no assento. Tudo começa a flutuar. E no ônibus espacial a experiência era um pouquinho diferente. Alguns dos que participaram dessas missões falavam de uma vibração muito forte nos 2 primeiros minutos, com os foguetes de combustível sólido e uma pressão de até 3 Gs no final. E um astronauta descrever como ter um gorila gigante sentado em seus ombros. E de repente, quando os motores principais desligam, você vai desse gorila gigante para a ausência de peso total em menos de um segundo. É realmente uma transição violenta para o corpo. E por mais que treinem em simuladores que imitam o barulho e a vibração, nada prepara totalmente para a aceleração real de ir de 0 a 28.000 quilômetros por hora em menos de 9 minutos. E mesmo com tudo isso, os astronautas ainda têm que ficar monitorando os sistemas da nave durante toda a subida. Mas imagino que mesmo os mais experientes dão uma espiada na janela quando ela se abre e a luz entra. Deve ser de tirar o fôlego, mesmo com todo esse estresse. Eu acho que é a parte mais gratificante e recompensadora da missão. Olhar ali o planeta Terra de fora, lá de cima, além da atmosfera, deve fazer repensar tudo o que viu nesse mundo. Se nós aqui, Rodrigo, imaginando somente, já conseguimos devagar como seria a sensação, eu acho que eu desabaria no choro no primeiro olhar. Ser astronauta é uma das profissões dos sonhos de muitas crianças. O trajeto não é simples, mas longe de ser impossível. E o papel dos professores nesse ponto é manter a chama acesa dentre as crianças. Talvez eu e você, Marco, a gente não consiga mais, mas eu ficaria extremamente feliz e orgulhoso ao saber que algum aluno meu passou a ser um astronauta. Se já ficamos contentes com o sorriso de orelha a orelha quando eles recebem medalhas nas Olimpíadas de Conhecimento por aí, eu acho que eu teria um treco de tanto orgulho se algum aluno meu chegasse nesse topo. Pois é, então você, ouvinte, que é mais jovem, não perca as esperanças de ser um dos próximos viajantes do espaço, seja como um astronauta, um cosmonauta, taikonauta. Rodrigo, fazendo uma pesquisinha rápida aqui em como seria a palavra céu em tupi, encontrei que é Ibaca. Eu toparia chamar os viajantes espaciais do Brasil de ibacanautas.
Mas claro que quem escolhe qual seria o melhor termo para isso, se fosse utilizado alguma construção com tupi, na língua indígena brasileira, seriam os próprios nativos. E após todos esses pontos sobre os astronautas, nós encerramos a nossa viagem espacial aqui no bloco Os Ecos do Universo de hoje. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.